jovens, seja bem-vindo. Essa é mais uma videoaula do professor Gui para vocês, jovens do MSE. E hoje, na nossa oficina de mecânica de moto, iremos continuar a sequência do nosso aprendizado aqui. Nós iniciamos então com o motor pela parte 1, parte de cima, que é basicamente cabeçote e tampa. Partimos para outra aula fazendo motor, parte do meio, que também é conhecido como cilindro e pistão. E findamos a nossa aula aqui falando da parte de baixo do motor, que é essa aqui onde fica abrigado a nossa caixa de câmbio e virabrequim, ok? Então, aqui nós temos na nossa mesa, nesse momento, jovem, o nosso motor 100% desmontado, ok? Então a gente tem parte de cima, parte do meio, parte de baixo câmbio e virabrequim, parte de baixo tampa de embreagem e temos também a parte de baixo tampa do estator de voltagem, jovens. Então a gente está com o motor 100% aqui desmontado, temos então as carcaças do motor aqui. E mais aqui abaixo a gente tem as peças internas desse motor, como vocês podem ver aí, ó, tem bastante parafusos que prendem esse motor, corrente de comando, árvore do cabeçote, tampa de cabeçote, nosso plator e campana de embreagem e algumas outras peças que fazem parte do nosso motor aqui, um carburador e parte do nosso estator de voltagem. O que nós faremos hoje, jovem, na nossa oficina é iniciar o processo de conserto desse motor. Nossas 5 oficinas atrás, em que falou de motores 4 tempos, ensinou você como fazer o desmonte desse motor, desde a parte de cima, né, parte do meio e todas as partes de baixo do motor. E para que a gente fez todo esse desmonte? Para que a gente tenha acesso aqui a peças internas do nosso motor. E a gente vai iniciar essa manutenção do nosso motor fazendo o que basicamente todo mecânico precisa fazer no motor. Primeiro passo, todas essas peças aqui internas do motor, essas tampas, nós vamos ter que lavar ela com gasolina, tá ok? A gente vai mostrar como fazer esse processo aqui no lavador. Vamos lavar uma por uma dessas peças com gasolina. Depois dessas peças estarem totalmente limpas, isentas de óleo, a gente vai fazer o que? O assentamento de cada uma dessas peças. Assentamento nada mais é do que a gente lixar toda a superfície que vai de encontro com outra superfície. Então olha só, a gente tem aqui um encaixe, ok? Então o que a gente vai fazer? O assentamento desses dois conjuntos de encaixe. O assentamento compreende tanto em lixar a parte de baixo, que vai receber a peça, quanto a parte de cima, ou seja, todo encaixe tem duas faces que se encontram. E essas duas faces vão ser limpas, lixadas, para quando a gente coloque nossa junta de motor, na hora de montar esse motor, a gente elimine a maior quantidade de chances de vazamento, tá? Eliminando essas chances de vazamento, a gente não tem o retrabalho na nossa oficina. E a parte de motor é uma das tarefas que dá muito retrabalho, por questão de um aceleramento, de uma pressa na montagem, a gente ignora alguns passos, tá ok? Então a gente vai começar aqui, passo a passo, a lavar uma por uma dessas peças e fazer o assentamento delas. E aí, então, a gente começa a retirar os rolamentos dessas peças para fazer essa substituição. Beleza? A gente já volta então fazendo a lavagem da primeira peça. Galera, então a gente tem aqui um lavador de peça que vai manter então o nosso fluido descartado aqui dentro. Depois a gente faz o descarte ideal. Aqui, galera, a gente está usando gasolina, tá? Gasolina, ela é mais eficiente nessa questão de a gente retirar todo o óleo, principalmente o óleo, porque nesse processo de lixar e fazer o assentamento das faces que se encontram, não pode existir nenhum óleo, porque se existir, estraga a lixa e não tem resultado nenhum a peça. Então, com a nossa peça aqui, ó, no lavatório, com nossa gasolina comum de motor, ó, a gente vai começar a limpar essa peça. Não tem problema, que a princípio, olha, essa cor aqui, realmente essa cor significa que está acontecendo o processo de limpeza, tá? Então, a gente vem basicamente aqui, ó, e nessa outra parte de dentro da peça, a gente vem fazendo a limpeza aqui. Beleza.
Então a gente vem fazendo a limpeza aqui na peça, ok? A gente faz a limpeza aqui no coletor também, em todos os encaixes, tá, galera? Beleza, galera. Nossa peça, por momento, está lavada, tá ok? O que a gente vai fazer agora é deixar ela secar ao tempo e, se for necessário, com um pano retirar algumas manchas ou resíduos que possam ter ficado. Mas este processo, galera, de lavagem da peça é ideal e essencial, beleza? Vou deixar essa peça no sol e já volto com vocês com essa peça seca, partindo para a nossa próxima peça. Galera, enquanto parte do nosso cabeçote que acabou de ser lavado está secando, a gente vai também fazer a lavagem da tampa do cabeçote, porque é essencial que as canaletas não estejam com lubrificantes para que quando a gente colocar a nossa junta de borracha não haja vazamentos, ok? Então, o que precede o sucesso dessa peça é uma boa lavagem e secagem da peça. E a gente vai fazer o mesmo processo em todas as partes do motor. Com a nossa gasolina aqui, né? A gente vai vir começar pela parte interna da peça, que geralmente é a parte que mais está com óleo, né? Porque o tempo todo fica em contato com óleo lubrificante. Então é normal que as paredes dessa peça estejam cheias, encharcadas de óleo lubrificante. Então, olha, aqui ó, tô fazendo a limpeza da canaleta onde vai a nossa guarnição da tampa de válvula. Esse é o nome dessa borracha aqui que constantemente gera manutenção nas motos Hondas, tá? Vazamento na tampa do cabeçote é guarnição de tampa de válvula ressecada, com um problema aí. Então, ó, vocês podem observar que nesse ponto a gasolina já está se misturando ao óleo, né? E aí eu viro aqui no nosso escorredor e continuo essa limpeza aqui na parte interna. Então vou completando a limpeza em toda a peça, ok? A peça precisa ser lavada e limpa dos dois lados, para que até mesmo a parte de fora da peça não venha a contaminar a mão do mecânico com óleo na hora da montagem, porque essa peça tem que ser totalmente seca, porque a junta de motor, se for instalada com óleo, ela encharca e traz vazamento, então ela tem que estar 100% seca, ou seja, a peça tem que estar livre de óleo e a mão do mecânico também. Mais uma peça limpa como a anterior. Nesse momento eu vou deixar lá na secagem do sol e mais à frente a gente mostra o resultado dessas peças. Galera, então esse aqui é o resultado que nós temos da parte de cima do motor, né? Totalmente lavado e livre de óleo, tá ok? Então a gente tem aqui o nosso cabeçote propriamente dito e nós temos aqui a tampa do nosso cabeçote. Então a princípio, esse dois conjunto que representa a parte superior do motor está lavado, livre de óleo e pronto para fazer o assentamento um pouco mais à frente. Agora a gente vai continuar a nossa oficina fazendo a lavagem e secagem perfeita da parte do meio do motor, tá ok? Então essa parte agora é o objetivo do nosso desmonte aqui. E como é que nós faremos aqui? Nós vamos continuar aqui esse processo. Reparem que eu tenho aqui o meu pinhão, desculpem, meu pistão dentro da camisa. Eu não retirei eles porque eles possuem anéis, tá? Que quando você retira e coloca, pode ser que sofra avarias e você precise substituir. Como o objetivo dessa videoaula não é a substituição do pistão ou da camisa, não é um problema aparentemente que a moto esteja fumando, é aparentemente um problema de rolamento, que depois de uma certa temperatura ela começa a produzir estralos, a produzir alguns grips. Então não é um problema de compressão ou falta de força. Então a gente vai manter o nosso pistão dentro da camisa e fazer a lavagem da peça assim mesmo no local, tá ok? Com o que? Utilizando a nossa gasolina. A princípio tomem muito cuidado porque nessa superfície ela é altamente cortante. A gente às vezes acaba colocando a mão lá dentro para ver se encontra algum desgaste na camisa, mas não é o que ocorre, tá? Então olha lá, tô lavando, olha só, lá dentro da minha peça. É bom lavar sim a cabeça do pistão, que a gente reduz ali os excessos de carbono que tem nesse espaço. Ó, vou retirar a cor. Sujo, né? Então a gente vai continuar aqui.
Aqui é mais uma das faces que vai ser assentada na de baixo. Não é a primeira vez que esse motor é aberto, então vocês podem reparar que ele já tem até essa cor mais espelhada nesse encontro de peças. Porque esse processo de lavagem e assentamento, ele é necessário todas as vezes que a gente abre o motor de uma motocicleta, tá? Ah, mas foi só 2.000 quilômetros que ela rodou, tô abrindo por outro motivo. Ok, mas se um motor desse aqui não ficar bem assentado, bem vedado, ele vai trazer vazamentos. E aí que tá o grande problema, galera. Se o vazamento for no bloco de baixo, é necessário o desmonte do motor completo para muitas vezes você tirar um vazamento, tá? E isso faz parte do serviço de garantia do mecânico. Ou seja, você vai ter que fazer o trabalho 2 vezes da motocicleta, receber apenas uma, e ainda o cliente vai ficar insatisfeito com o serviço. Você pode perder o cliente, porque ele vai considerar que é imperícia sua. Então, para que isso não ocorra, você vai fazer o processo de limpeza e assentamento da peça de forma mais calma, de forma mais exata, tá ok? Então é isso aí, ó. Fizemos a limpeza dessa peça e agora a gente vai deixar ela secar. Pode ver que ela está livre de óleo, né? Aquela coloração de arco-íris que o óleo apresenta, olha lá, totalmente fluida. A gente deixa ela secar e já temos essa parte do meio do motor lavada, iniciando o processo de montagem do motor. Galera, agora a gente vai para uma das partes de baixo do nosso motor, que é a tampa que abriga todo o sistema de embreagem. É essa tampa que nós retiramos da motocicleta toda vez que precisamos trocar esse kit aqui, que é o plator e a campana, e até mesmo os discos que se desgastam. Merece uma aula especial só para esse assunto, como já houve, ok? Mas é então esta peça que abriga essa na sua parte interior. E o que nós faremos aqui? A gente vai fazer toda a lavagem dessa peça. O que é interessante a gente observar nessa peça antes de qualquer manuseio é que nós temos algumas partes aqui que são móveis, ok? A vareta que faz a medição do óleo, ela sai, mas não vai nos atrapalhar. O que você deve prestar atenção é que dentro deste braço aqui, que se chama alavanca de acionamento da embreagem, dentro dessa alavanca existe esse pino aqui, galera. Esse pino é conhecido como chapéu de bruxa na gíria mecânica, pelo seu formato, tá ok? Mas esse pino aqui, ele fica encaixado sob pressão na alavanca da embreagem. Então o que você tem que tomar cuidado? Se não for necessário retirar essa alavanca, porque às vezes ocorrem vazamentos nesse retentor de embreagem, digamos que não é o caso desse, não tem vazamentos aqui, ok? A gente, antes de lavar essa peça, para depois fazer o assentamento dela, como vocês podem reparar aqui, ó, resíduos de óleo com junta de motor, essa coloração verde. A gente tem que ficar atento para não perder o chapéu de bruxa, porque olha só, ele está tensionado, mas qualquer movimento dessa alavanca aqui, ó, essa peça pode vir a soltar da carcaça. Se ela soltar daqui no meio de uma lavagem, pode descer pelo cano ou pode entrar dentro do lavador de peças. Então, primeiro passo, a gente já isola o chapéu de bruxa para não perdê-lo, ok? Vou deixar ele aqui. Próximo passo, a gente vai fazer a lavagem dessa peça como fizemos nas partes anteriores. Gasolina de motor, mas poderia ser óleo diesel também de combustível. A gente vai começar a lavagem aqui pela parte interna, que ela está totalmente cheia de óleo, né? Então é uma lavagem bem simples, ou seja, a junta vai nessas bordas aqui, com essa marca verde. Então a gente começa a lavagem por essa parte que pra gente nesse momento é mais importante, que são as bordas onde vai encaixar a junta de motor, tá ok? E depois disso, olha só, utilizando esse mesmo óleo, a gente vai fazendo a passagem, né, que a gente fala, aqui dentro dessa peça do motor, para retirar todo e qualquer resto de óleo de motor. Mesmo que a gente faça a drenagem do óleo pelo parafuso, não se esqueça que o óleo de motor, por ele estar com os discos de embreagem submersos no mesmo óleo do motor, a gente tem um óleo diferenciado. Por isso que o óleo da moto não é o mesmo do carro, porque existe um óleo para câmbio, né? Dentro do carro
a embreagem trabalha a seco no carro e aqui não, a embreagem trabalha úmida, então a gente precisa desse óleo de motor com Jaso MA. Sempre que você vê essa sigla nas garrafas de óleo de motor Jaso MA, nada mais é do que uma sigla dizendo que esse óleo de motor contém uma espécie de cola de fixação por conta da embreagem ser úmida e os discos precisarem ser lubrificados. Esse óleo tem uma cola de fixação que faz com que o óleo cole nas paredes de metal do motor por dentro, tá? Todas as peças de metal, por mais que a gente limpe com pano, a gente tem a sensação de ela ainda estar suja, escorregadia, justamente por conta deste adesivo que é injetado no óleo de motor, que se chama Jaso MA. Observa que todas as motocicletas, independente de ser um óleo sintético, semi-sintético ou mineral, vai ter esse adesivo Jaso MA, que sua função principal é fixar nos metais da peça, principalmente nos discos de embreagem, uma vez que o motor de motocicleta trabalha com o mesmo óleo para o sistema de compressão e o sistema de troca de marchas também, que é motor e embreagem. Beleza, galera? Essa é a tampa da embreagem limpa. A gente vai então colocar ela para secar no sol e voltamos com as demais peças, continuando a remontagem do nosso motor com o objetivo da substituição de rolamentos. Galera, aqui nós temos mais uma parte de baixo do nosso motor, objeto de uma das oficinas de estudo nossa, que é o nosso estator de voltagem, essa peça elétrica aqui, que deste ponto para baixo, ela trabalha cerca de 40% submersa no óleo, então não é uma peça que vai render algum problema caso a gente lave com gasolina, thinner, óleo diesel ou outra coisa, ok? Eu já retirei aqui então a junta. Essas são as juntas de motor do tipo, usada. Vocês podem observar que ela está mais escura aqui porque elas absorveram óleo, tá? Uma vez que elas absorvem óleo, elas perdem o poder vedante. Olha só como ela originalmente é bem mais clara aqui, ó. Essa cor verde clara significa que ela está seca e boa para uso. Essa cor, mesmo que inteira, totalmente umedecida, vai haver vazamentos. Muitos dos mecânicos tentam retirar essas juntas com cuidado, a fim de economizar o dinheiro das juntas, que variam de 30 a 50 reais, conjunto de juntas do motor. Então a ideia do mecânico é retirar isso com cuidado para reutilizar. Eu não indico porque 80% dos casos vão gerar vazamentos na tampa. Esse vazamento vai dar desde o problema de você ter que fazer o retrabalho da desmontagem e montagem da peça, quanto a um caso mais crítico de ela perder totalmente o óleo, sobreaquecer e colar cilindro com um pistão, a embreagem vir a derreter, queimar e os outros rolamentos travarem por falta de óleo, por um vazamento que às vezes é de gota em gota, coisa que a gente não percebe enquanto a moto está quente andando, ok? Então nunca reaproveitem juntas de motor. O que faremos aqui? Nós vamos lavar essa peça aqui com a nossa gasolina. Então vamos lá, aqui você tem que ter só um pouquinho mais de delicadeza para você não acabar rompendo um desses fios aqui, ó, que passam sobre os enrolados, tá ok? Esse aqui é um estator de voltagem, não é um estator original, ele é um estator da marca Magnetron, que atualmente é um dos melhores estatores que existem aí para motocicleta 150, ao mesmo, vamos dizer aí, a mesma qualidade do original, que muitos dizem também ser Magnetron, só que não vem a marca, uma vez que ele vem na caixa de Honda, tá? Então olha aqui, ó, já lavamos aqui a parte interna, retiramos aqui, ó, tá totalmente lavada, não tem mais óleo, livre de óleo aqui, de junta. A gente vem e aproveita esse mesmo combustível que foi lavado na parte de dentro, a gente reaproveita aqui para tirar essas partes de fora. Geralmente as oficinas cobram ou já avisam antecipadamente o cliente que ele precisa trazer a motocicleta lavada pelo lava rápido, ou seja, fazer uma lavagem de motor, que já vai retirar todas essas impurezas externas que vão vir atrapalhar o mecânico e até mesmo causar um futuro vazamento, caso o mecânico não se atente a isso. Mas caso o cliente não fez essa lavagem prévia,
a gente vai de peça a peça fazendo essa lavagem aí. Tá aí mais um serviço que tem que ser agregado como mão de obra no trabalho mecânico, tá ok? A gente tem uma peça totalmente lavada e vamos para a próxima peça, parte de baixo, assentamento e lavagem de peças para remontagem do motor, objetivo troca de rolamentos. Beleza, galera, essa aqui que eu tenho em mãos então é a parte de baixo do motor, a carcaça da numeração, a carcaça tão conhecida. Então, professor, eu posso substituir um motor inteiro? Pode, desde que você mantenha essa carcaça aqui, que é a carcaça da numeração. Todas as outras carcaças e peças no motor da motocicleta são facilmente substituídos. Já essa aqui, não. É a carcaça que dá origem ao nosso documento do Detran. Aqui, galera, o que nós temos? Nós temos, então, o rolamento secundário do câmbio, que é o rolamento que dá acesso ao eixo que vai tracionar a motocicleta, ao eixo do pinhão. E a gente tem um rolamento primário, que é o rolamento que vai o outro encaixe do câmbio, que vai trazer a força do virabrequim que está aqui para o eixo primário e secundário, tá ok? O que a gente tem que prestar atenção nessa peça aqui, galera, é que na junta com a outra peça, existem dois pinos mais altos, ó, pinos guias, tá vendo? Um aqui e outro aqui. Por vezes, quando a gente abre essa peça, esses guias podem ficar os dois da mesma peça, pode ser que fique um nessa peça e o outro nessa peça aqui. O que eu estou querendo dizer é que na hora da lavagem, tomem cuidado para que esses pinos não se soltem e caem dentro aí do lavador ou se perca de qualquer forma, porque eles são essenciais para o encaixe do motor, tá? O objetivo nosso vai ser substituir todos os rolamentos da carcaça, tá? Mais para frente. Hoje, por momento, nós vamos fazer a lavagem dessa peça. Nós vamos retirar toda este silicone com estilete e deixar essa peça pronta para fazer o assentamento, ok? Então, a princípio, o processo de lavagem é simples e o mesmo que a gente fez em todas as peças. Com gasolina, a gente começa lavando da parte mais alta da motocicleta para a parte mais baixa. Professor, não é melhor tirar a cola primeiro do motor para facilitar? Não, galera, na verdade, nesse momento, com o motor ainda totalmente cheio de óleo, com essa cola aqui que é o JAS VMA, ele vai dificultar, ou seja, você vai perder o corte do seu estilete da sua ferramenta, você vai ter muito trabalho e vai conseguir retirar essas colas de forma muito demorada. Então, o que a gente faz primeiro? Retira todo o óleo, que é o que facilita o processo de deslize do motor, deixando ele mais seco, que é o que diz na gíria, tá ok? E aí então a gente vem com o estilete com cuidado e vai retirando. Galera, essa aqui, ó, é a parte interna do motor, onde fica o nosso estator de voltagem. Reparem como dentro do motor a coloração é bem mais limpa, né? Visto do JAS VMA. Quando faz o uso do óleo muito prolongado, passa da quilometragem determinada, vai amarelando essas peças por dentro, visto que o JAS VMA cola o óleo queimado aqui. Se vocês abrirem o motor e encontrarem essa tonalidade, ó, reparem que é um motor muito bem conservado. Aqui vocês já podem ver o começo do amarelamento desse processo aí do óleo, principalmente na parte do câmbio, da tração. Então, mais um ponto que diz o quanto é essencial a gente rodar com o óleo dentro da quilometragem permitida, beleza? Acabando a peça, põe ela para secar e a gente parte para a próxima peça. Bem, essa aqui é a nossa última peça de objetivo dessa oficina e uma das mais cuidadosas. Por quê? A gente precisa lavar essa peça e todos os rolamentos que compõem essa peça, como vocês podem observar, tomando cuidado sempre, caso você não for precisar trocar as engrenagens de câmbio e seletor, não retirar eles, porque as peças se acomodam com o tempo. Então, como aqui as peças estão soltas, olha só, cada engrenagem aqui está solta do câmbio, ó. Você pode até perder a ordem de repente. Então, para que isso não aconteça, a gente mantém ela, segura com as mãos aqui para não perder. Lembrando que até esse pino também é móvel, tá? Então, apoie ele com os dedos, segure aqui com as mãos. Essa peça também é móvel, tá? Parte do rolamento aqui, quando a gente faz a lavagem. Então, eu já retiro ela. Já feita a lavagem desse lado aqui,
superfície precisa ser bem limpa, todos os encontros de peça, as pistas de rolamento, gira ela para retirar aquela areia, né, que fica aqui dentro desses rolamentos. Faz a limpeza das superfícies de contato. Ah, professor, mas está cheio de cola. Sim, está cheio de cola e vai ficar assim até que nós tiramos essa cola. Só que, como eu já expliquei, isso é um segundo passo na desmontagem da moto. Primeiro a gente precisa tirar todo o óleo de cada uma dessas peças, entender qual é a forma mais adequada de fazer essa lavagem para ter o melhor resultado no final. Lembrando que isso é muito importante ser feito da forma correta. Vamos segurar as peças, porque caso isso seja feito com pressa ou de uma forma mais amadora, o que vai acontecer é que o mecânico vai se deparar com vazamentos no motor. Se deparando com vazamentos no motor, ele vai precisar refazer o trabalho. Isso não é interessante nem para o mecânico, nem para a oficina e nem para o funcionário, para o ajudante de mecânico, etc. Por quê, galera? O patrão está pagando ali a questão do dia a dia do seu funcionário. Então, ele já cobrou a mão de obra do cliente, imaginando que seu funcionário levasse 2, 3 dias para realizar essa manutenção. Aí ele realmente leva 2, 3 dias, faz esse motor, remonta ele completamente e o motor vaza. Resultado, vai ter que ser aberto novamente esse motor completamente, feito todo esse processo de forma mais caprichada, porque foi feito às pressas, feito todo esse processo de limpeza e de assentamento, que é o que nós veremos nas próximas oficinas, e retorna-se todas as peças para o lugar, ou seja, retrabalho, 2, 3 dias de funcionário a mais ocupado na oficina, ferramenta em uso, espaço em uso e o patrão pagando todos os direitos trabalhistas do funcionário que já estava englobado na primeira mão de obra. E agora o patrão está tendo que arcar com essa despesa a mais que é o retrabalho. Então, galera, essa é a grande dica aí na hora de fazer a limpeza, a lavagem das peças. Fazer de forma correta, porque mesmo que isso pareça simples, toda vez que não for feito de forma correta, isso gera um retrabalho e retrabalho gera desligamento. O patrão pode te mandar embora por perder lucros frente toda vez que você fizer o motor, precisar refazê-lo, retrabalhá-lo, pagar 3, 4 dias a mais para você refazer o mesmo serviço, correndo o risco de cometer de novo o erro de vazamento por um cuidado de lavagem. Então, galera, essa aula não só é especial, como é uma aula muito cuidadosa que vai manter você empregado uma vez que você quer ser mecânico. Esse é o objetivo hoje de toda a nossa oficina. Foi conhecer cada uma dessas peças e olha aqui o nosso resultado do nosso trabalho de hoje. A gente tem todas as peças aqui secas, ok? Como vocês podem observar, tampa de cabeçote e cabeçote, parte de cima. Não vou nem encostar na peça para não contaminar com óleo. Parte de cima, aqui a gente tem parte do meio, que é pistão, camisa e onde vai passar a corrente de comando, esticador, tá ok? Aqui a gente tem aqui a carcaça que abriga o estator de voltagem e nessa nós temos a carcaça que abriga a embreagem, platô, campana, chapéu de bruxa, tudo dentro dessa embreagem. Aqui na parte superior nós temos de um lado carcaça da numeração e de outro lado a carcaça que abriga o nosso câmbio, virabrequim e contrapeso do balancinho. Todas elas têm rolamento. O objetivo da nossa aula de hoje é conhecer cada uma dessas peças separado, como fazer a lavagem correta e o porquê isso precisa ser tratado como um dos assuntos principais dentro da mecânica, porque é um assunto inicial para quem quer desmontar e montar motor e é um assunto que, sendo bem feito, vai garantir para você sucesso profissional. Sendo mal feito ou feito às pressas, vai garantir para você desligamento dentro de uma oficina. Isso é muito comum. Tá ok, galera? O que eu vou fazer agora é só finalizar a limpeza aqui com um estilete, retirando essas colas antigas, até que as peças fiquem completamente limpas dessa forma aqui, sem nenhuma cola. Ainda na próxima aula eu vou ensinar a fazer o assentamento correto dessas peças. Tá ok, galera? Então é isso aí. Essa aqui é mais uma videoaula do professor Gui, mostrando que todo o serviço dentro da mecânica tem que ser feito de forma responsável, com boa vontade, para que isso não gere retrabalhos.
retrabalho é a porta de saída de um mecânico que está em experiência. Então, evite retrabalhos, faça de forma gradativa, de forma certa, para que não ocorra nenhuma falha nem para seu emprego junto à oficina e nem um vazamento de óleo que pode vir a deixar o seu cliente numa rodovia ou até mesmo despejar sobre uma roda traseira e causar um acidente, beleza? Muito importante essa aula, muito importante essa apostila na descrição do vídeo e também as questões de como fazer um bom trabalho que garanta o seu emprego e dê segurança para o seu cliente. Esse é o professor Gui Brits em mais uma videooficina de mecânica de moto para vocês jovens do MSE.